Vamos para a nossa introdução. Os livros poéticos, eles vão representar a forma de expressão, talvez mais envolta em sentimentos que nós temos entre todos os textos e tipos de narrativa. Não é porque é um livro poético que não traz uma narrativa. Agora, os poemas costumam ser mais breves do que crônicas e textos mais longos. Tá? Isso falando em termos de gênero literário, constituição do gênero. Agora, isso a gente tem na cabeça hoje, porque quando você pega os Lusíadas, é um poema de ponta a ponta, e é um livro dessa grossura. É um poema. Quando você pega a literatura clássica, tanto a grega quanto a latina, na maioria das vezes a escrita era na forma poética. Então, muito depois é que o estilo narrativo deixa de ser poético e passa a ser na prosa corrente. Quando você vai hoje numa livraria e compra lá a Ilíada, de Homero, aí você lê em prosa, já é uma adaptação. Tá? Ele foi escrito em verso, e versos muito trabalhados, assim como a maioria da literatura clássica. A literatura medieval recupera a forma poética, mas ela já não era natural do seu tempo. Recupera por causa da recuperação mais ampla dos estilos clássicos. Aí depois veio o Renascimento, aquilo tudo ali que a gente sabe, tá? Mas é por isso. Mas naturalmente já se escrevia também em prosa. Quando você pega autores clássicos aí da Antiguidade Tardia, século V, século VI, você vai ver que todos eles já escreviam em prosa. Mas havia o gênero poético que alguns autores podiam optar por se manter nele. Agora, a poesia, o gênero, né, da poesia é extremamente rico, né, nas suas emoções e na assertividade com que coloca as palavras. Só que requer um pouco mais de cuidado para a gente fazer uma leitura mais próxima da realidade que o autor queria nos dar. Tá? Então, depois desse preâmbulo aí, que nós tivemos agora, embora os poemas sejam extremamente sensíveis, eles não estão na Bíblia por causa disso. Eles estão porque era um gênero literário natural de uma certa época. E quando você tem poemas que vão ser cantados, por exemplo, no caso dos Salmos, ou no caso de alguns salmos fora do livro dos Salmos, nós temos salmos, a estrutura salmódica em outros livros, ali encaixadinhos, né? Não é o livro todo, mas é aquela parte ali. Nós temos o encaixe ali. Então, nesse momento, quando a intenção já era cantar, então, naturalmente, já vinha na forma de texto poético, tá? Oi, gente, podem ficar à vontade aí. Então, esses são os textos que nós abraçamos como sendo os poéticos. Dentro desses livros, nós vamos ter uma riqueza muito grande e uma beleza muito grande também. Só que, de todas as formas de texto que nós temos, talvez o gênero poético seja o de maior dificuldade para você transpor de uma língua para outra. Principalmente quando você sai de uma língua muito antiga para uma língua moderna. Tá? É muito difícil você traduzir um poema e manter todo o sentimento que ele traz. E no texto bíblico isso não é diferente. É a mesma coisa, porque é o gênero parecido. Agora, quando nós temos a poesia clássica, que nós estamos mais acostumados, quando a gente vê ali os gregos, os romanos e daí para cá, quando a gente vê os poemas agora do século XIX, século XX, eu não sei se você gosta do gênero poético, né? Eu estou falando aqui, mas eu não sei se vocês gostam. Mas vocês vão perceber, se vocês lerem os poemas bíblicos, os salmos, os cantos, os versos, vocês vão perceber que a formulação é diferente. Tá? Nós aqui, no Ocidente principalmente, nós nos adaptamos a um gênero com métrica, com sílabas que
casassem, né? Ou a primeira com a quarta, a segunda com a terceira, ou a primeira com terceira, a segunda com quarta. Nós tínhamos aí vários modelos e épocas diferentes que traziam modas diferentes também de se perceber o poema. Na Bíblia, não. Na Bíblia, o poema é diferente. Vem de uma outra estrutura literária e nós temos principalmente 4 tipos principais de percepção. O paralelismo sinonímico, ou seja, coisas que querem dizer a mesma coisa. Por exemplo, uma aparece aqui, aí outra aqui. Aí aparece outra coisa aqui que se repete aqui. Então, esse paralelismo sinonímico, eu botei umas referências aí, eu só não transcrevi os textos porque eu fiquei com medo de avançar demais no horário, tá? Mas fica aí para vocês verem. Tem um paralelismo antitético, que é quando você contrapõe ideias. Você põe o feio e o bonito, o alto e o baixo. Então, esse paralelismo antitético chamava a atenção e chama até hoje a nossa. Tem um paralelismo sintético, que é a segunda linha desenvolve ou completa a primeira, e o paralelismo emblemático, uma linha ilustra simbolicamente a outra. Tá? O livro de Provérbios, que não é uma composição de poemas, como a gente vê nos Salmos, por exemplo, eles são provérbios, daí que vem o nome do livro, ou seja, são pequenos ditados, ditado mesmo, né? Aquilo que você conhece. Agora, só porque eu falei, não veio nenhum à mente agora. Mas ditados que a gente fala por aí, naquele tempo também tinha um monte de ditado. O que eles fizeram, o que o autor sagrado fez? Ele compilou ditados e deu um sentido teológico a eles, ou seja, aplicou aqueles ditados a verdades que Deus queria que o seu povo soubesse. Tá? Mas são pequenos ditados populares, não são grandes poemas como a gente vê no livro dos Salmos. Mas lá em Provérbios você também vai ver o paralelismo de várias maneiras diferentes. Então, além disso, nós temos um poema muito grande na Bíblia, nós temos alguns salmos de 70, 60 versículos, nós temos o famoso 119, que é o terror de todo adolescente na EBD, né? A gente fala, vamos ler o Salmo 19. Os bichinhos têm um problema sério ali. Mas é porque ele é longo, né? São quase que chega aos 200 versículos. Sendo que ele apresenta uma formulação acróstica. O que quer dizer que cada um desses trechos, que na nossa Bíblia corresponde a 8 versículos, começa com uma letra em sequência do alfabeto hebraico. Então é como se a gente tivesse um poema com, eu nem sei mais quantas letras a gente tem em português, umas 20, quantas? 23, 24? Digamos que sejam 24. Como se a gente tivesse um poema com 24 blocos do mesmo tamanho, o primeiro bloco começando com A, o segundo com B, o terceiro com C, o quarto com D, e assim até chegarmos ao Z. É isso que é o Salmo 119, tá? O nome disso é acróstico. Então vamos lá. Os livros poéticos e sapienciais. Sapienciais tem a ver com sapiens. Sapiência de conhecimento, arrojo mental. E os poéticos têm a ver com a própria designação poética. Então vamos lá. Esses livros, eles incluem frações, reflexões, pensamentos do seu tempo. Aí Provérbios vai ser mais voltado para isso. E nós temos a seguinte divisão: os poéticos são os salmos, cântico dos cânticos e lamentações. E sapienciais, ou seja, de sabedoria, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Tá? Nós temos ainda 5 rolos que eram destinados a um uso litúrgico específico. Ruth, Esther, Eclesiastes, Lamentações e Cântico dos Cânticos, que já apareceu, 2 já apareceram antes, mas esses 5 rolos compunham um trabalho litúrgico específico. Então vamos lá, livro por livro, só para a gente ter uma noção, tá, gente? Que não dá para a gente trabalhar a questão assim, né? Jó, o Deus digno de ser adorado. Bom, Jó é uma meditação poética, uma parte considerável do texto não nativa cursiva, mas é em versos, embora as nossas versões em português às vezes não nos permitam ver isso com muita clareza.
mas ele traz vários trechos de orações, por exemplo, quase todas elas são originalmente compostas na forma de verso. E o grande questionamento do livro é se a justiça divina pode ser compreendida pela medida humana. Tá? Então, até hoje, nós vemos esse questionamento na nossa raça. Ah, Deus escolheu quem ele vai salvar. Deus não é justo. O que a gente fez? O mesmo princípio do livro de Jó. A gente está dizendo a parte que Deus é justo ou não. É a mesma coisa. Ou seja, desde sempre a gente faz a mesma coisa. Jó é o primeiro livro a ter sido escrito dos livros canônicos. A gente já falou isso aqui antes. É o livro mais antigo da Bíblia, embora não apareça como o primeiro, né, no cânon. Ali nós temos quase que uma tragédia, né, se a gente fosse uma tragédia em forma semi-poética, e alguns amigos vêm confabular com Jó, e o grande questionamento é existencial e relacional com Deus. E todo o livro vai em cima disso. E o questionamento é pecado versus castigo. O perdão só começa a ser falado lá no final. Tá? Então, é um livro assim muito duro quando a gente fala de existência humana. Né? Jó permanece íntegro, a gente sabe disso, a gente já leu o texto. E o que nós aprendemos com o livro, isso está nas entrelinhas, e Jó é muito feliz em falar tudo isso, é que nós devemos adorar a Deus independente daquilo que nós passamos na vida. Tá? Deus não tem que ser adorado só porque eu estou passando muito bem, graças a Deus. Tá? Deus tem que ser adorado porque Ele é Deus. Ponto final. E lá no finalzinho, nós vemos aquela máxima, né? Eu te conhecia só de ouvir ou de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E nesse momento existe um chamado, e esse, no finalzinho do livro, embora todo ele seja devido a isso, mas no finalzinho ele se torna bastante messiânico na sua semântica exegética. Tá? Ele aponta para a salvação necessária e possível. Então esse é Jó. Os Salmos. Salmos eu gastei aqui uns 2 slides a mais, porque tem algumas informações a mais. Os Salmos, como eu falei no começo, eles são uma composição que compõe, desculpem o pleonasmo, o inário dos hebreus. Ele foi sendo somado ao longo de algum tempo, ele não foi composto todo de uma vez só, ele foi composto por alguns autores, e o livro de Salmos, na verdade, é um livro com 5 livros lá dentro. Tá? São 5 livros dentro do livro de Salmos. Cada um desses livros faz alusão a uma meditação possível lá do Pentateuco. Como é que a gente divide os Salmos? Por tema. A gente tem pelo menos, isso varia muito, tá? De comentarista para comentarista, isso varia muito, mas eu tentei botar o máximo possível aqui para não ficar nada de fora. Nós temos salmos de louvor e de adoração, né? Isso é mais familiar a gente. Nós temos salmos de lamento, que é uma pena que os crentes do século XXI se esqueceram que a Bíblia nos ensina a lamentar, e a lamentar corretamente. Aí a gente não lamenta, o nosso coração fica cheio de tristeza e a gente se deprime. Tá? Os salmos de lamento nos ensinam a proferir o lamento para que Deus ouça. E a gente se alivia. Mas aí o que acontece? A gente foi encharcado por outras teologias que dizem que se a gente estiver mal é porque a gente não está bem com Deus. Esquece que a gente é ser humano. Tá? Então, não, o sujeito está todo estrupiado, você pergunta, como é que está? Ah, tudo bem, com Cristo no barco, tudo bem. Isso é hipocrisia, né? O cara está passando mal, ele precisa de ajuda, ele precisa do Senhor, ele precisa lamentar diante de Deus. Tá? Salmos penitenciais são aqueles de arrependimento. Então, depois eu botei aqui um exemplo de salmos, tá? Eu vou botar um número aqui para vocês verem, só para se lembrarem. São aqueles em que o salmista nos convida ao arrependimento. Nós temos salmos de ação de graças,
ou seja, aqueles que se lembram do que Deus já fez por nós. Nós temos os salmos messiânicos que apontam para o renovo que o Messias traria. Nós temos os salmos reais, aqui falando sobre a realeza, né? Não da realidade, mas da realeza. E os salmos reais geralmente fazem uma conexão com a aliança. Nós temos os salmos sapienciais, são os salmos de sabedoria. Nós temos literatura sapiencial e temos salmos sapienciais, tá? Que são poemas sapienciais. Salmos de romagem, são aqueles de subida. Eu já preguei essa série aqui, eu acho que uma vez, né? Foi uma vez. E a outra vez foi na oração lá embaixo. E os salmos imprecatórios, que são aqueles que você pede a justiça e o juízo de Deus sobre uma determinada coisa. Os salmos de lamento e os imprecatórios foram esquecidos pelo povo de Deus, principalmente os imprecatórios, que a gente fica assim, eu tenho medo de pedir para Deus ser justo. O salmo imprecatório na antiga aliança, ele era de ordem pessoal. Aí você vê lá o salmista dizendo, Senhor, quebra os dentes deles, né? Você já deve ter lido o salmo que fala assim, esse é um salmo imprecatório. Por que isso? O inimigo vem contra mim. O que eu vou pedir para Deus? Para descer o sarrafo no inimigo. Hoje, nós não fazemos mais isso em nível pessoal, mas nós fazemos isso em nível coletivo. Senhor, digamos, estamos num país que proíba a igreja de ser livre. Senhor, esse Estado, esse governo, esse governante nos proíbe. Desce a tua mão de justiça sobre ele. Isso é uma oração imprecatória, mas não é mais por mim, é pelo corpo de Cristo. Tá? Então nós podemos fazer isso, desde que não seja algo de ordem pessoal, mas algo que promova a justiça de Deus de uma ordem geral. Aqui alguns detalhes dos salmos. Os 5 livros estão aqui à esquerda, de 1 a 41, de 42 a 72, de 73 a 89, de 90 a 106 e de 107 a 150. O Saltério, que é o livro dos Salmos, da Bíblia protestante, tem um salmo a mais que o Saltério da Bíblia católica. Por quê? Eles roubaram um salmo? Não. É porque na estrutura numérica, 2 dos nossos salmos se tornaram um. Tá? É só isso. O texto inteiro está lá, mas a partir de um certo momento, a numeração desencontra. Tá? Mas é só por isso. 2 salmos foram aglutinados, mas não acusem os católicos de terem roubado salmos, porque eles não roubaram. A murmuração, ela... Oi? Roubou a pergunta dele. A murmuração, ela é pecaminosa, porque a murmuração, ela parte de sentimentos que usurpam a presença e a glória de Deus. Quando a gente lamenta, a gente vai a Deus, que é aquele que pode nos atender. A murmuração, via de regra, a gente não faz com relação a Deus, a gente murmura com o outro. Né? E a gente geralmente murmura com o outro sobre um outro. Então, o negócio geralmente vai tomando outros caminhos. O lamento não, o lamento é lícito. E ele pode acontecer com relação a Deus, ou seja, eu posso lamentar, Senhor, eu não estou aguentando essa doença, está difícil, eu sei que a tua vontade é essa, mas, Senhor, está doendo, está difícil, minha família está assim, meu emprego está assado. Você começa a lamentar diante de Deus. Isso, tá? Isso. No momento mais crítico, e principalmente quando a gente vai para o lado do aconselhamento bíblico, o apoio pastoral, o apoio do conselho, nós podemos lamentar também com irmãos idôneos que vão nos ajudar nessa caminhada a Deus. O que a gente não pode fazer é tornar isso algo indiscriminado, porque aí a gente vai parar na murmuração, sabe? A gente perde os limites e vai parar na murmuração. Aí a gente está simplesmente reclamando da vida.
Mas o lamento, ele tem uma finalidade, que é expor um coração aberto, desnudado, para que Deus nos ouça. Ok. E quais são as categorias? Eu botei ali tudo que eu botei antes só para fazer uma tabelinha, tá? Porque eu sei que tem uns que fotografam aí. Então botei só para ficar bonitinho, viu, Jerônimo? Mas aí, vamos lá. O que esses 5 livros dentro do Salmo fazem? O primeiro livro, ele trata da relação pessoal com Deus. O segundo trata da vida da comunidade e do povo de Deus. O terceiro salmo é onde estão os salmos com crise de fé. Tá? Eles estão encaixados ali no meio. Onde está Deus? É onde tem muito lamento, é onde tem muita decepção, é onde tem muita angústia. Geralmente ali no terceiro livro. O quarto livro é a soberania eterna de Deus, e o quinto livro já é mais voltado para a gratidão, louvor e a esperança messiânica. Isso é fechado? Não, você tem esses assuntos em todos os salmos, mas ali se concentra a maioria dos que tem essas temáticas, tá bom? E as categorias dos salmos, eu falei que ia dar alguns exemplos, eu dei aqui agora. Louvor e adoração, eu botei só 2 por categoria, para não encher, tá? Salmo 8 e Salmo 100. Salmo 100 a gente leu, acho que domingo passado aqui na igreja, não foi? Ele estava no lecionário. Foi. Terça e quarta. Salmos de lamento, aí temos o 13 e o 42. Salmos penitenciais, 6 e 51. Salmos de ação de graças, 34 e 118. Messiânicos, 2 e 22. Reais e de aliança, 45 e 72, sapienciais, 1 e 49, romagem, 120 a 134. Os salmos de romagem são um saltério dentro do saltério. É um pequeno inário encaixado dentro do inário maior. Assim como os salmos de Halel. Tá? Eles começam no 118, se não me falha a memória, vão até o 136. Tá? Mas aí eu nem lembrei de botar aqui. Salmos imprecatórios, por exemplo, 109 e 137. Os salmos de Halel, eles se tornaram também um inário dentro do inário e pegam todos os salmos de subida ou de romagem, um pouquinho antes, um pouquinho depois, como se fosse uma ampliação dos salmos de romagem. E eles passaram a fazer parte da liturgia das sinagogas desde o período de Cristo, tá? Desde a diáspora no tempo de Cristo. Vocês lembram que, tendo cantado um hino, né, lá na ceia, né, e tendo eles cantado um hino, era um dos hinos do Halel, tá? Porque os hinos do Halel faziam parte dos cânticos da semana da Páscoa também. O paralelismo, os acrósticos, as imagens de adoração, né, aí tem altar, tabernáculo, cordas, sacrifícios, revelam um ambiente cultual e devocional de Israel. Então, os salmos são muito ricos para isso. João Calvino fala que os salmos são uma anatomia de todas as partes da alma. E Dietrich Bonhoeffer vai dizer que ele os considerava como a forma mais pura de oração cristã. Né? E é uma sugestão nossa. Se você não tem esse hábito, experimente fazer. Ore com base nos salmos. Tá? De vez em quando a gente faz orações escritas aqui. Vocês já perceberam isso, né? De vez em quando a gente vem com as orações do culto todo. Todas elas, sem exceção, são baseadas em salmos. Todas as orações que a gente escreve aqui são baseadas em salmos. Não é todo culto, de vez em quando só. Provérbios, vamos sair de salmos, né? Provérbios, o Deus revelador da sabedoria. É uma coleção, como eu falei para vocês, de ditos populares daquele tempo, né, de máximas. O autor principal, ao que tudo indica, é Salomão, pelo que nós vemos no próprio texto, não de todo o livro de Provérbios, mas da maior parte dele. E a sabedoria, muitas vezes aqui, é comparada ao próprio Espírito Santo e é personalizada como se fosse o Espírito Santo. O tema central é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, que aparece logo no começo,
E no final tem algo muito interessante, que é o capítulo que se dedica à mulher sábia. A mulher sábia aparece ao longo de Provérbios, mas o final do livro é dedicado a essa mulher. Se a gente for fazer uma sincronia com o nosso tempo, a gente quase que lê ali no finalzinho de Provérbios a respeito de uma mulher que era empresária, bem-sucedida e que ainda era boa dona de casa, boa esposa. Se você ler o último capítulo de Provérbios, você vai ter essa impressão, tá? Trazendo para os nossos dias, obviamente, tá? Então, esse é Provérbios. Eclesiastes, o Deus que dá sentido à existência. Um livro desconcertante, né, mas é essencial. A mensagem do livro é claro. Tudo é vaidade debaixo do sol. Inclusive a sua vida e a minha vida, tudo é vaidade. Ou seja, tudo se desvanece com o ar. É tudo impalpável, é tudo fugaz. Tá? E com isso, a gente vê que somente Deus é permanente e é eterno. Essa é a ideia do livro. Né? O sentido por né, essa busca pelo hedonismo, isso aparece muito no livro, né? A busca por prazeres, riqueza, sabedoria e até coisas boas, essas todas aí sem uma má aplicação, sem um coração mau por trás, são boas coisas, né? A justiça, inclusive todas essas coisas, mesmo quando boas, ele diz, isso tudo vai passar. E vai passar e a gente não tem o que fazer. A sabedoria humana não é suficiente. A existência só encontra direção quando subordinada à soberania divina. Então, o livro todo é para nos jogar no chão e para exaltar Deus. E o curso da nossa vida passa a ser totalmente submetido ao que o autor mostra no seu livro. Livro relativamente curto, é um livro denso em termos de relação humana. Cântico dos Cânticos, o Deus do amor e da aliança. Eu acho que esse é o livro menos trabalhado em todas as igrejas do mundo inteiro desde que Deus inspirou a Bíblia, né? A palavra de Deus. É um livro que trata da relação, inclusive conjugal, celebrando o amor conjugal sem que haja qualquer tipo de aproximação extraconjugal ou pré-conjugal. Todo o livro está encaixado numa relação conjugal lícita. Mas ele já que ele está num gênero poético, ele às vezes é bastante objetivo no que ele quer falar, né? Então tem até que ter cuidado, se fizer um estudo desse livro, tem que tirar os adolescentes do recinto, né? Só deixar a gente casada para escutar, viu? Vocês três aí, não, vocês dois iam estar fora aí, viu? Mas tem algumas formas que ele usa muito aqui. A alegoria, né? Como o amor entre Deus e Israel, ou Cristo e a igreja, algo que o apóstolo Paulo vai voltar a usar lá em Efésios capítulo 5. Ele vai apreender isso e vai usar depois numa aplicação objetiva. Literal, né, um poema de amor entre dois amantes, amantes no sentido de pessoas que se amam, exaltando a pureza e o desejo legítimo, né, de um cônjuge pelo outro. E a tipológica, como um amor terreno que aponta para o amor divino. A depender da escola de interpretação, geralmente o comentarista, o autor, vai ficar com um desses pontos, que você não consegue trafegar bem pelos três. Você não vai começar o livro sendo alegórico, no meio virar literal e no final virar tipológico. Você tem que ter uma linha para interpretar o livro. Tá? Deus nos fez homem e mulher, isso fica muito claro lá, embora não haja uma referência direta ao processo criacional, mas isso fica muito claro pela resultante, ou seja, quem é que está envolvido nisso? Um homem e uma mulher, o marido e a sua esposa, o amante e a amante, no sentido lícito da palavra, né? Então, Calbart é quem vai dizer que Cântico dos Cânticos é o desdobramento poético
do que Gênesis 2 resume em poucas palavras. Serão os dois uma só carne. Karl Barth diz o seguinte: Cântico dos Cânticos explica essa linha de Gênesis 2, e aí surgiu um livro inteiro para explicar, e os dois serão uma só carne. Tá? Vamos para a conclusão. Os livros poéticos revelam que a experiência humana, e não apenas a história oficial, ou seja, aqueles outros gêneros, narrativa, né, os outros gêneros que a gente está vendo, através da exposição poética, a gente também pode ter, e tem na Escritura, revelação da parte de Deus para o crescimento do nosso conhecimento dele, da nossa sabedoria para andarmos no caminho dele. Por meio da dor, do canto, da contemplação e do amor, Deus fala e se faz presente. Aliás, são atributos que Deus nos comunicou. O amor, a reflexão, a capacidade de cognição, tudo isso ele nos comunicou. Nós temos aí o encaixe dos atributos comunicáveis de Deus sendo receptáculos de uma expressão, que é esse gênero. Os livros são um convite à sabedoria que nasce do temor do Senhor, a adoração que brota de uma alma, seja piedosa, sincera, e ao reconhecimento de que Deus está presente na vida cotidiana, no nosso dia a dia. A literatura poética e sapiencial nos ensina a orar, a refletir, a confiar e a viver bem. Porque se a gente consegue fazer isso tudo, a gente vai viver melhor do que vive. Ok? Fui no fôlego só hoje, né? Então vamos lá. Perguntas?